Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Mônica Lovison, que vai contar a trajetória dela, que é muito importante, porque muitos paranormais, muitas pessoas que trabalham com espiritualidade estão trazendo mensagens muito importantes para esse momento da humanidade. E a Mônica é uma pessoa muito séria, muito plugada em espiritualidade. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, graças a Bem-vindo ao Deus. Conexão X, gratidão pela presença. Gratidão. Eu vou perguntar um monte de coisa para a Mônica, porque eu tenho muita curiosidade, Mônica, de saber o que levou a Mônica Lovison a percorrer esse caminho espiritual, porque as pessoas têm um porquê, né? E tem um como também, né? Sim. Então explica para o nosso internauta. Então, eu tinha cerca de uns 13, 14, de 12 até 14 anos, eu tinha muitas dúvidas sobre Deus, que história de Deus está em tudo, não sei, né? Onde está Deus, Como né? assim? Onde está Deus nessa história? E falei, mas eu não acredito em nada disso, eu acho que isso tudo eu nunca vi, nem sei o que se trata. E se eu não vejo, eu não acredito, né? Então, eu fui muito cética, muito assim, para tudo, né? Eu sou muito cética, eu gosto de experimentar. Aí se eu vejo que o negócio é assim mesmo, funciona, então Bom, tá. Então, só para uma coisa, tudo Mônica, bem, para quem não acredito. sabe, ela é bióloga e hoje é terapeuta de várias terapias aí, né, Mônica? Sim, uhum. Você é radiestesista. Radiestesista, eu sou mestre em Reiki, faço acupunturas, medicina tradicional chinesa, né, as técnicas, e praticamente apometria, né, constelações. E é interessante como eu fui por esse caminho de energia, né? Sempre. Eu não tinha essa ideia. Quando eu comecei a fazer uns currículos e umas palestras, até com você Sim. naquela rádio que você comentou. Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, né? Isso mesmo. Eu fazia o Rasgando o Verbo e você tinha um programa lá, Tinha um né? programa que falava sobre energia. Então, até eu fazer esse programa, eu falei, nossa, gente, eu sempre falei de energia, sempre busquei essas questões energéticas, né? E então, quando eu tinha 14 anos, eu tinha muitas questões aí, que eu não acreditava em nada, porque nunca tinha acontecido Nada diferente. nada diferente. Mas aí eu comecei a questionar e fazer as perguntas mentais. E normalmente naquela semana vinha a resposta. Vinha a resposta daquilo que eu perguntei. Eu falei, bom, não falei pra ninguém. O que acontece que veio a resposta, né? Comecei a ficar meio intrigada com a história, né? E aí eu comecei a entender, hoje eu entendo melhor que a gente tem nossos mentores, nossos protetores espirituais, que nos dão intuição, até nossos parentes, né? Tem sempre um parente, um ancestral com a gente que ajuda a gente nessa vida, para a gente se orientar melhor, né? Mônica, você já teve algum contato psíquico, mental, espiritual com esses mentores ou não? Sim, principalmente quando eu estava no mestrado, pela radiestesia, eu percebia, né, assim, sentia a presença, né, de alguns mentores. E era muito interessante que, assim, tanto ruim quanto bom, né? Mas sim, a maioria eram bons. Quando era ruim, eu tentava me limpar, fazer ia no centro. Hoje eu tenho essa técnica de apometria que me ajuda bastante, graças a Deus. Você falou de apometria, eu queria fazer uma pergunta. Tá. E que isso é uma coisa que eu tenho muito interesse. Você já fez apometria comigo, achei bastante interessante. Como é a sua percepção quando você detecta algo que está travancando o caminho de uma pessoa? Como que você tem essa percepção como apômetra? Conta pra gente. Então, normalmente eu sinto uma energia diferente, né? Tenho percepção extrasensorial mesmo, magnética, digamos assim. Às vezes eu percebo até onde que está o problema, onde está a conexão na pessoa, mas é tudo vibracional mesmo. É bem interessante. Você sente no teu campo vibracional, é isso que eu estou entendendo. Eu sinto no meu campo vibracional. E depois eu tenho a intuição onde está na pessoa o problema, né? E aí é só limpar essa conexão e tem os ajudantes espirituais que fazem também a parte deles.
E você sente esses ajudantes perto de ti? Eu não sinto, falar bem, não sinto. Mas eu treinei muito essa questão na apometria, com mais pessoas, e eu percebia algum magnetismo, né? Então, é estranho até essa percepção de você falar, mas é uma sensação, né? E às vezes a gente tem essa sensação, então estou olhando para a parede, mas parece que tem uma coisa ali que está me chamando ali, eu fico olhando, falando, ali tem alguma coisa estranha. E às vezes tem próximo, né, da gente, e dá para perceber, mas não é sempre, né, que a gente está aberto para a percepção. Olha, você já viveu algum evento paranormal assim, contundente? Ou teve alguém que você ajudou, que aconteceu algo que foi realmente uma experiência paranormal contundente? Na primeira aula de apometria foi bem interessante. Conta pra gente. Que a gente foi fazer a prática, né? E eu falei, será que eu vou ter sensibilidade para isso? Nunca fiz, né? Primeira vez. Acabei de fazer o curso, né? Tudo bem. Aí veio uma pessoa para a gente atender, né? Então eu tinha mais duas e tinha o dirigente, né? Não era em centro espiritual, era num centro quântico, digamos assim. Uhum. E isso também eu faço no consultório e também não tem problema. Aliás, é até melhor, depois que eu faço está tudo limpo, não tem mais o que limpar. Mas, então, principalmente os espíritas, eles têm muito medo, não pode fazer em qualquer lugar, tem que ser no centro, mas não precisa não. Enfim, cada um tem suas crenças. E esse rapaz que sentou lá, não conhecia a primeira vez, né? Que eu ia fazer, a gente participou, tivemos as instruções de como fazer, né, as falas e tal. E na hora de fechar os olhos, eu gosto de fechar os olhos para perceber o ambiente, né? Uhum. E aí foi interessante porque, nossa, eu senti um arrepio e como se tivesse uma cobra imensa, assim, um arrepio que ela estava subindo por cima de mim. E era enorme, assim, era uma naja. E quando chegou aqui na frente, ele faz tchuf e abriu. Ela sentia 1 metro de abertura. Eu falei, e aquilo me arrepiando, Eu falei, isso. Aí a dirigente, Mônica, o que está acontecendo? Eu falei, limpa aqui uma coisa, que tem coisa horrível, uma cobra imensa. Aí ela foi, limpou e tal. Aí no final, né, da experiência, ele falou assim, nossa, que coisa mais estranha essa da cobra, hein? E eu já fui picado 2 vezes por cobra. E eu falei, jura? Nossa! E eu lá sentindo a cobra. E eu não conhecia a vida dele, nunca vi mais gordo. Né? Interessante, você teve essa percepção clara. Claríssima. E era uma cobra imensa. E era, na verdade, não sei lá se ele atraía as cobras, mas ele tinha uma frequência. Né? Porque tu é frequência, né? Não, eu fico até arrepiada até agora, porque... Mônica, mas você começou a... E eu tinha muitos sonhos de cobra quando era criança. Nossa, a cobra me perseguia. Eu esqueci de falar isso. E a cobra me perseguia até nos sonhos, na água. Eu vivia correndo das cobras. Você tinha projeção ou era sonho mesmo? Não, era sonho mesmo. Era pesadelo. Você é uma pessoa que tem faculdade, tem universidade, tem pós-graduação. O que te leva a levar esse trabalho adiante, com o que você cabeça até hoje? Então, eu vejo que a minha missão é particularmente comunicar às pessoas de que existem coisas que não se explicam, mas que elas existem. Isso eu não tenho dúvida, né? Tem coisas que são enigmas, e essa parte energética, porque a gente não enxerga a energia. No micro-ondas você vê que esquenta, mas né? O reiki, você vê que a pessoa relaxa, e funciona, bem, né? Funciona. Muita gente realmente consegue obter cura. Inclusive, o animal é muito sensível ao reiki, né, Mônica? Mônica, me fala uma coisa. Nós estamos num momento que falam que é um momento de transição planetária. Eu gostaria de saber seu ponto de vista sobre essa questão, o que significa transição planetária para você, que é uma pessoa
que estuda bastante, que conhece várias terapias, o que é esse momento de transição planetária? Eu acho que é um momento de ajustar, né, as consciências, ajustar as percepções, né, as pessoas começarem a perceber essas coisas que só às vezes o terapeuta que percebe, mas que as outras pessoas vão começar a perceber também. Não é só, né, quem está fazendo isso terapeuticamente, mas e acho que é esse meu papel de mostrar. Outro dia eu fiz uma palestra onde eu fiz um relaxamento, né, que eu induzia eles a relaxar e ficar quieto, a mente ficar um pouco quietinha, né, e meditar, né? Que acho que o grande segredo é você dar um descanso para a mente, porque é muita informação e pouca ação. Verdade. E você fica ansioso demais para fazer tudo ao mesmo tempo, então tem que meditar um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, para você assentar a mente para conseguir ir adiante. E aí eles gostaram bastante. Eu falei praticamente só de energia. E energia, a gente está num planeta que tem polaridade positiva e negativa, claro, né? Então a meditação, como eu falei, né, a meditação te leva ao né? Eleva a sua mente, o seu espírito, né? E você consegue achar a paz ali, né? Naquele momento que você está fazendo a meditação. E eu acho que é essa o meu propósito. Até meditei uma vez, o passarinho falou, então você é o passarinho, você tem que informar as pessoas que isso vai acontecer, que você precisa fazer alguma coisa para você ficar melhor, né? Para você se sentir melhor, enfim. Uma coisa que eu sinto, porque eu sou paciente da Mônica também, né, pessoal? Então, que eu sinto que a Mônica ela tem essa facilidade, por exemplo, de trazer um conforto num momento assim, ou de dor física. Você tem essa energia de cura que eu sinto isso muito claramente em você, né, Mônica? Sim, sim. E o que eu acho legal é que você desmistifica essa questão, porque o que a gente vê hoje em dia, claramente, é muitas pessoas trabalhando com a cura, e seja ela de que forma for, mas mistificando muito, né? Sim. E é legal que tira essa venda, que não precisa de nada disso, não precisa de rituais, é só a pessoa estar plugado, né, Mônica? Sim. A própria acupuntura é cientificamente comprovado que você, quando você gira a agulha, você está estimulando as polaridades, positivo e negativo. E aquele ponto onde estava bloqueado, que você pôs a agulha, vai começar a passar a energia elétrica de novo. Pequenininha, mas passa de novo. Mas funciona, hein? A acupuntura funciona, hein? Eu sou prova viva disso, que a acupuntura é uma coisa fantástica. E, Mônica, nessa tua trajetória de atender tantas pessoas como você atende, você tem algum caso, assim, enigmático, espiritual para contar pra gente? Enigmático foi... tem um interessante, né? Que era uma jovem de adolescente, né? E ela tinha problemas reumáticos sérios, né? Reumatismo juvenil, que eles chamam. E ela ficava muito tempo deitada, era muito sofrimento, muita dor, não conseguia levantar, a mãe tinha que ajudar a levantar. E aí, depois de umas 2 sessões de apometria, a menina não tinha dor mais. Olha que legal. Não tinha dor. E fizemos outros tratamentos também quânticos, mas eu fiquei abismada que uma coisa assim, mais simples, né? E há anos aquela moça sofria daquele problema. E até, então, eu até falei para ela que ela deveria estudar mais essa questão de energia, porque ela tinha talvez abertura para coisas espirituais, que ela tinha vindo para cá para fazer um serviço. E talvez essa mudança que ela percebeu que funcionou para ela, talvez fosse a inspiração para que ela procurasse a entender cientificamente ou de uma forma que aquilo ela tinha que passar para ela poder transmitir isso para outras pessoas, ou para ela entender o processo dela, claro, para ela, né? Então eu até falei para ela estudar mais. É claro que ela é muito jovem ainda, claro, mas
ela tinha todo o tempo do mundo para poder desenvolver esse processo espiritual dela também, porque foi muito diferente. Agora, uma pergunta que eu acho bem legal fazer para a Mônica. O que mudou da Mônica de 1998 com essas descobertas de 99 para cá? Ah, É interessante, né, saber, porque eu vejo hoje muitas pessoas despertando, isso é muito importante. foi despertando. Desde 14 anos, né, que eu já sabia que existia essa parte espiritual, né, eu sempre tive, assim, muitas vezes, meus parentes, quando faleciam, vinham se despedir de mim à noite, e, enfim, mas assim, de 99 para cá, né, foi muito mais rápido, e também eu me dediquei muito a estudar essas questões energéticas e entender um pouquinho melhor, sem medo, né, porque antes eu tinha, todo mundo tem medo de espírito, mas medo de gente viva ninguém tem medo, né? O ladrão vem tirar, agora todo mundo tem mais medo, mas o medo é igual, né? Uma pessoa viva, uma pessoa morta, assim. Acho que o povo tem medo mais até do morto hoje em dia, né? Eu acho, quando a gente trata muito dessa questão de mistério, as pessoas têm você medo. pode até assustar um ladrão, você fala assim, olha, tem uma sombra atrás de você, e o cara é capaz de correr, porque ele vai morrer de medo. É verdade. As pessoas têm muito medo da morte. Como que a Mônica Lovison encara a morte? Fala aí pra gente, Mônica. Eu acho que é uma coisa assim, normal, né? Mas normal, mais ou menos, né? Porque quando é os pais da gente, difícil. É difícil, mas a gente tem que encarar como sendo uma coisa normal, porque a gente também uma hora vai embora. É tudo muito transitório, né? Muito transitório. Mas um estalinho daqui, você já não tá mais. É verdade. Então, a ideia é a gente tentar não se apegar tanto às coisas, né? Às pessoas. Claro que a gente... É uma coisa utópica, mas a gente tem que ir treinando aos poucos, né? Aliás, fazendo... O apego é uma coisa difícil, né? Mas uma coisa que eu não gosto é de deixar nada para amanhã. Então, o que eu tenho que fazer, eu faço eu também. hoje. Eu gosto de fazer tudo... Aliás, eu acho que isso é muito do meu signo mesmo, de ser imediatista. Sagitário, assim, gosta de tudo rápido, né? Ação. Mônica, depois dessa questão de morte, para você, hoje especificamente, como que você encara essa questão de extraterrestre na tua vida? É uma realidade para você? Eu acho que sim. Para mim, eu acho que acredito em dimensões, né? Então, assim como os mortos ficam em outra dimensão, num mundo paralelo, os extraterrestres também. É que nós não vemos com o olho físico, mas a gente às vezes até sente a presença, mas eu não sei se ele é daqui ou se é de lá. Você falou uma coisa interessante. Porque as dimensões, eu não tenho percepção. Eu tenho percepção de seres que não se está vendo, mas eu não sei se ele é daqui, é de lá, da onde que ele é, eu não faço Sabe que ideia. uma vez eu Só se eu entrevistei... perguntar, mas aí na radiestesia eu tenho como perguntar. Você tem como perguntar. Aliás, você usa uma técnica de extraterrestre, porque a radiestesia vem lá do Antigo Egito, muito antes vem da Suméria, na verdade, né? Mônica, você falou uma coisa interessante. Uma vez eu entrevistei um pessoal da tribo Hopi e eles falavam que os extraterrestres estavam entre nós. Eu falei, onde? Ele falou, existem olhos de pessoas que não conseguem ver, mas conseguem sentir. Eles estão aqui, entre nós. Então eu entendi que fosse nesse mundo paralelo, porque os Hopis têm muito contato com os seres, os Katinas, que são os seres azuis, que são os ditos greys, né? Que para eles são seres positivos, não são seres negativos. Para eles, são seres que ajudaram, inclusive, a tribo deles a se salvar de um hecatombe, entendeu? Então, assim, essa questão de sentir, eu acho que é muito importante. Você falou uma coisa, o sentir, eu acho que ele é uma força na gente. Sim. Até em conhecer as pessoas, não é, Mônica? Sim. Você perceber as pessoas. Aprender a sentir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a sentir a vibração das pessoas. Eu sempre tive, desde pequena, muita sensibilidade em sentir se uma pessoa era, assim, interessante, assim, que me atraía ou que me repelia. Então tinha pessoas que eu não gostava de ficar muito perto. Então eu, normalmente, mesmo criança,
As pessoas ficavam me chamando, mas eu não queria ficar muito perto, eu saía, ia brincar para outro lugar. Então eu lembro disso, mesmo em festa de amigos, né? Tem festas que assim a gente fica um pouquinho aqui, uma rodinha, um pouquinho ali. Às vezes tem rodinha que você fica mais, tem rodinha que você fica menos. Afinidade ali, né? Afinidade de frequência, da vibração, né? E nesse mar de energia assim. que a gente vive, às vezes a gente acaba até confundindo as energias, né? Muitas vezes a gente até entra pelo cano com pessoas, né? Mas enfim, faz parte do jogo. Eu acho que essa questão da gente sentir vai apurando inclusive nosso discernimento, você não acha? Sim, sim. Mônica, você faz muitas terapias, eu sei que você está há muito tempo nisso, né? E você tem ajudado muitas pessoas. Fala um pouquinho das terapias que você trabalha. Eu trabalho com acupuntura, apometria. Normalmente eu faço uma avaliação primeiro pela mesa radiônica para ver das terapias que eu trabalho quais são as melhores para ela. Geralmente a energia da pessoa que me fala, né, pela mesa radiônica. Faço um questionário, vejo se é para a pessoa área de saúde, se é para a área de abundância, às vezes é para a área da empresa. Então tem várias áreas que a gente pode ir ajustando, né? E ajudando também. Feng Shui, do curso de Reiki, constelação tanto individual quanto constelação em grupo, né? Tanto para pessoal, né, que a gente chama, né? Se você quer constelar, né, a gente faz a sua constelação, ou se tem uma empresa e está com problemas em equipes, em um setor da empresa, para projetos novos, dá para fazer constelação, é muito interessante. Para pesquisar produtos, se vai ter um lançamento, se vai para uma área, vai para outra, qual a área melhor para ela fazer aquilo. Então, acho Você consegue verificar através da radiestesia e todas essas técnicas algo que possa ajudar as pessoas, é isso? Sim, com certeza. Você tem algum curso esses dias aí, Mônica? Então, vou ter, agora no final do mês, vou dar o curso de Reiki, nível 1 e nível 2. Que dia que vai ser exatamente? Dia 25 de maio, lá na Granja Viana, no Espaço Alma Flor. E passa o seu telefone pessoal, porque antes de encerrar esse programa, eu quero te fazer uma pergunta que é importante, que eu estou trazendo pessoas que trabalham com terapias e que trabalham com a espiritualidade para o nosso internauta, para o nosso telespectador, Mônica, porque eu acho importante que nesse momento as pessoas entendam o processo dessas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, entendeu? Que é legal, porque às vezes você tem esse processo e não conhece, então é um espelhamento, né? É uma descoberta. Às vezes uma palavra que a Mônica fala aqui, ela está descortinando um véu para alguém, né? Isso é importante, né, Mônica? Não, é interessante que você falou isso, me lembrou aquele filme do X-Men, né? Sim. Porque, na verdade, essas pessoas estão aí, esses mutantes, porque são pessoas que estão despertando a sensibilidade e não sabem o que fazer com isso. Verdade. Às vezes vem pela dor, às vezes vem pelo amor, mas elas são despertadas de alguma forma por um ícone ali que aconteceu na vida e que despertou aquela sensibilidade. Sem dúvida. Mônica, passa o seu contato para o pessoal. Eu quero fazer junto com você depois um convite para o pessoal. Então, meu telefone é 11 98102 9993. E até quarta-feira tem desconto para fazer o curso de Reiki, tá? Bom, pessoal, eu quero fazer um convite com a Mônica aqui, porque a Mônica me fez um convite e eu topei. E vai ser bem legal. Nós vamos fazer uma viagem para onde, Mônica? Peruzem. Olha, Peruzem, gente. Sabe o que é o Peruzem? É a terra dos alienígenas, a terra da espiritualidade, o Peru. Quem é que não quer conhecer o Peru? Machu Picchu, aquele local maravilhoso, né, Mônica? Sim, muito bonito. Então, Mônica, fala os locais que nós vamos conhecer. Então, eu vou colocar o roteiro, porque é muitos locais, né? Mas a gente tem Faz um breve resumo. A gente vai chegar em Lima, vamos para Cusco, ambientar, por causa da altitude. Sim. E depois de Cusco, a gente vai para Águas Calientes. E de lá, vamos para Machu Picchu. Então, é um passeio interessante e muito... não é assim tão fácil chegar nessa altitude. Sim. Então a gente tem que ir devagar
para ir acostumando. Eu vou ensinar como medita. E a ideia é a gente se conectar, essa sensibilidade que eu falei, que a gente percebe, de ter algo ou alguma coisa, ou conosco mesmo, a gente despertar lá. Porque lá é o portal, né? Nossa, e que portal, né? Portal imenso. E que portal imenso. Só que eu já localizei algumas portas interessantes que, com a Cris, com essa sensibilidade que ela tem também, da gente, de repente, trabalhar a nossa espiritualidade e se conectar com ela. E também, de repente, quem é mais sensível, se conectar com extraterrestres ou mesmo seus guias, protetores, enfim. Então eu selecionei alguns locais em ambiente externo, né, para a gente experimentar essa experiência nova que você pode ter conosco. Então, isso é bem legal. Eu vou estar com a Cris. Estaremos lá. E vamos compartilhar experiências, né, Mônica? Vamos compartilhar. Ainda mais, ó, gente, vocês entendem o que é? Machu Picchu é o berço de civilização ali, sabe? Né? Então, Hermes Trismegisto esteve lá atrás, entendeu? Então, assim, né, os Incas, né, os Maias, tudo ali pertinho, né, Mônica? Sim. Incas é mais do México, né? México. Mas os Maias estão ali. Conhece mais. Então, eu quero convidar você especificamente que curte ufologia e espiritualidade. Nós vamos estar com a Mônica, que a Mônica Lovisan tem uma coisa muito legal. Ela conhece muita terapia. A gente vai participar, né, dessas terapias e vamos conversar muito, né, sobre ufologia. E vamos fazer alguns experimentos também, que vai ser bem legal, né, Mônica? Opa! E também a Cris vai contar várias histórias, que ela tem milhões de histórias aí para contar. Tem muita coisa para contar e para a gente trocar lá também. Quero aprender muito com vocês também aí, que vai ser bem gostoso ouvir a história de vocês também. E também relaxar, né, Mônica? Que vai ser um local gostoso para a gente experimentar novas coisas, né? Novas culturas, relaxar. Vai ser bem gostoso lá, passear junto com vocês, entendeu? Sim. Então, fica o convite meu e da Mônica Lovisan para você que curte aí ufologia, espiritualidade e terapias alternativas. A Mônica vai trazer todo esse lado zen, depois de um bate-papo assim, que vai enlouquecer vocês de ufologia e espiritualidade, que eu adoro, né, Mônica? Sim. Se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar muito do Peru Zen. Passa novamente o telefone para quem quiser ir conosco. Nós precisamos de 20 pessoas no mínimo, pessoal, para fechar esse pacote. São 20 pessoas no mínimo, tá? É o 11 98102 9993. Então comece a fazer suas reservas. Vai ser em agosto desse ano, no começo do mês de agosto. São 7 dias, de 3 a 10 de agosto. Já coloca na agenda. Coloca na agenda e vamos passear, pessoal. Vamos passear e vamos curtir um novo momento que... Afinal de contas, a gente está aqui por um tempo, talvez não o tempo todo, mas estaremos aqui. E vamos curtir e conhecer um pouco mais desse nosso planeta, principalmente os locais que são berços de humanidade, né? Esse portal vai ser logo, praticamente já é pouco visitado, porque tem muitas restrições, né? E no máximo 2 horinhas que a gente vai ficar lá em cima, então é bem especial. Vai ser uma experiência muito diferente para todos. Então, e a Mônica, como consteladora, ela quer fazer uns trabalhos de constelação familiar lá com vocês, vai ser bem legal, pessoal. Então, eu estou contando com vocês. Vem com a gente nessa jornada, né, Mônica? Se tiver tempo, a gente vai fazer várias coisas. Pessoal, eu acho que vai faltar tempo, mas aí a gente faz outros caminhos, outros passeios. Sim. Mesmo em São Paulo, a gente pode fazer alguns passeios com esse pessoal também, Mônica, para trocar ideia, né? Fazer um grupo aí, às vezes se reunir, inclusive no Ibirapuera, trocar uma ideia com vocês pessoalmente, vai ser bem gostoso. Sim. Então, pessoal, vem com a gente nessa jornada. Mônica, gratidão. Passa seus contatos aí para quem quiser, né? A Mônica faz um trabalho terapêutico maravilhoso, eu super indico para vocês. Sou paciente dela, senão não indicava não, conheço muito. Passa aí, Mônica. Então é 11 98102 9993. Passa no zap e a gente vai conversando um pouquinho e eu vou te passar todas as condições, os dias, todo o roteiro. Também vou colocar no meu site
Também vou colocar A no Cris meu. vai colocar no site dela todo o roteiro, tudo direitinho, tá bom? As fotos, que você vai ver que lugar bonito. E vai valer muito a pena estarmos Com juntos. certeza. Até porque juntos, Mônica, é o caminho dos fortes. Ah. E nós precisamos de gente forte para mudar esse planeta. Então vamos juntos certeza. nessa jornada, pessoal. Desperte. É isso aí, gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X, porque a hora é agora, tá? É isso aí.